Lembrando, tá, que depressão não é uma doença apenas da mente. Depressão é uma doença do corpo inteiro. Uma pessoa com depressão, todo o corpo dela está em sofrimento, não é apenas mental. Depressão não é um fenômeno apenas mental. Isso é importante deixar claro. Ou seja, uma depressão não tratada, uma pessoa que não trata a depressão, ela tem um risco relativo de 40% de desenvolver, por exemplo, hipertensão. Gente, risco relativo não quer dizer que 40% das pessoas deprimidas vão ter depressão. Veja bem, quando eu falo risco relativo, eu estou falando o seguinte, que ela tem um risco maior do que as pessoas sem depressão, em torno de 40%. Então, se eu pegar um grupo de pessoas com depressão e comparar com um grupo de pessoas sem depressão, esse grupo de pessoas com depressão tem um risco de 40% a mais do que aquele grupo sem depressão. Isso é o que a gente chama de risco relativo. Então, quando eu falo que o risco relativo de ter hipertensão, um paciente deprimido, é de 40%, eu estou comparando um grupo de deprimido com um grupo de não deprimido. Eu não estou falando que os deprimidos, 40% dos deprimidos, vão de fato ter a depressão, tá? Isso é risco relativo. Mas a gente percebe que a depressão está no corpo justamente por isso, ela mexe com todo o corpo. O risco relativo de uma pessoa desenvolver hipertensão, 40%, diabetes, obesidade, 60%, câncer, pessoal, aumenta a chance da pessoa desenvolver câncer, uma depressão não tratada. Claro, tá? Como eu falei, é o risco relativo de 30%. Isso é um estudo de 2013, tá? Ou seja, precisamos sim entender que depressão não está apenas na mente, depressão está no corpo inteiro. Diabéticos e cardiopatas, de um modo geral, costumam ter mais depressão. A gente sabe, por exemplo, pacientes com revascularização do miocárdio, que fazem cirurgia cardíaca, têm uma alta prevalência de quadros depressivos. A pessoa perde não só qualidade de vida, mas ela perde também quantidade de vida. E aqui eu não estou falando em termos de suicídio, não. Estou falando, tem a questão do suicídio, mas eu estou falando de doenças físicas mesmo. Então a gente precisa tratar, porque depressão, estou batendo nessa tecla, não é uma doença apenas da mente, é uma doença também no corpo, que vai envolver sintomas afetivos, ou seja, o humor dessa pessoa muitas vezes vai estar comprometido, mas vai mexer também na cognição. O que que é a cognição? Memória, pensamento, atenção, tudo isso é comprometido. A atenção de um paciente com depressão está comprometida. Ele perde um pouco esse contato com o externo. A atenção se volta muito para dentro, ele se fecha. A gente costuma dizer que um paciente com depressão, ele está ensimesmado nele mesmo. É um palavrão, né? Ensimesmado, é um termo técnico, mas para falar uma coisa muito simples. Simples, mas que envolve muito sofrimento. O que que é estar ensimesmado nele mesmo? É estar focado na sua dor. A atenção do paciente deprimido, muitas vezes, ela está focada nele, focada no seu sofrimento. E, obviamente, quando essa atenção está focada nele mesmo, ele perde a atenção externa, ele perde o que está acontecendo externamente. Então, uma amiga chama para ir numa festa, ou mesmo algumas pessoas chegam na casa dele ou dela, alguma visita, a pessoa está fechada dentro da sua própria dor. E aí ela perde o contato com o externo. E a vida vai acontecendo, as coisas vão acontecendo, e a pessoa se fecha dentro da própria dor. Então a gente fala que a depressão, além do componente afetivo, do humor, que muita gente acha que é só isso, e tem gente que ainda acha pior. Tem gente que acha que depressão é pensar negativo. E de fato,
né? A gente está falando aqui de cognição, cognição envolve pensamento. De fato, um paciente com depressão, ele tem uma tendência a pensar mais negativo, sim. Mas isso não porque ele quer, isso como parte de um processo até de adoecimento. E claro que aí dentro, quando a gente vai falar já já de tratamento, dentro do contexto de tratamento tanto medicamentoso quanto tratamento psicoterápico, visa um pouco tirar esse paciente dentro tirar esse paciente do seu próprio sofrimento, tentar tirar essa tensão, como ele está ensimesmado nele mesmo, a terapia muitas vezes vai servir para a gente tirar isso. Mas, lembrando, ele não está assim porque ele quer. Existe um processo químico ali. Claro, existem distorções cognitivas, tem a ativação comportamental, mas mesmo a gente trabalhar com distorções cognitivas e trabalhar com ativação comportamental, isso a gente vai estar mexendo na química cerebral. E, obviamente, os antidepressivos também vão mexer nessa química do cérebro, a sopa química. O nosso cérebro, na verdade, é como se ele tivesse mergulhado em uma sopa. Pensa uma sopa, né? Aquele tanto de coisa que tem ali na sopa. O nosso cérebro está mergulhado em uma sopa química de serotonina, noradrenalina, o GABA e uma série de outros receptores aí. Receptores não, neurotransmissores e também receptores que modulam tudo isso. Então, não é simplesmente uma forma de pensar, gente. E isso, tá? Muitas vezes gera culpa. A gente fala que as pessoas julgam quem tem depressão, mas muitas vezes o próprio deprimido está se julgando o tempo todo. Esse auto-julgamento, essa autocobrança.